Irmãos, no último domingo, como também ontem aqui no estudo bíblico, nós voltamos a interagir com 1 Coríntios, no capítulo 2, do verso 9 a 16, onde que nós discorremos sobre o que o apóstolo Paulo nos revela sobre o Espírito revelador. E Paulo, ele revela, através desse Espírito revelador, o cumprimento de uma promessa, quando ele está falando para a igreja de Corinto, naquele instante, apresentando para aquela igreja profecias já realizadas. E hoje, olhando para o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, especialmente no verso 5, após ter sido procurado pelos discípulos de João Batista, que nesse instante estava encarcerado, João Batista manda os seus discípulos ir até Jesus perguntar se ele era o servo prometido, profetizado em Isaías. E em resposta aos discípulos de João Batista, Jesus respondeu: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Ao citar aqui, ou melhor, ao responder aqui o questionamento de João Batista por intermédio dos seus discípulos, Jesus aqui ele faz a citação de Isaías no capítulo 35, onde que o próprio Jesus revela que as promessas de Deus já se cumpriram. Abra a Bíblia de vocês, Isaías, no capítulo 35. Isaías, no capítulo 35, a partir do verso 1. As regiões desabitadas e o deserto exultarão, a terra desolada se alegrará e florescerá como o açafrão. Haverá muitas flores, cânticos e alegrias. Os desertos se tornarão verdes como os montes do Líbano, belos como o Monte Carmelo e a planície de Saron. Ali o Senhor mostrará a sua glória, o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam os de mão cansadas, apoiem os de joelhos fracos. Digam aos de corações temerosos: sejam fortes e não temam, pois seu Deus vem para vingar-se de seus inimigos e vem para salvá-los. Quando ele vier a brilhar os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos, os aleijados pularão como o servo e os mudos cantando de alegria. Fontes brotarão no deserto e os rios correrão na região desolada. O solo ressecado se tornará um açude e a terra sedente mananciais de água. O capim e a cana e o junco florescerão onde antes viviam os chacais do deserto.
Um caminho largo atravessará a terra antes desabitada e será chamado caminho de santidade. E os impuros jamais passarão por ele. Será somente para os que andam nos caminhos de Deus. Os tolos jamais andarão por ele. Ao longo desse trajeto, leões não ficarão à espreita, nem qualquer outro animal feroz. Não haverá nenhum perigo, somente os redimidos andarão por ele. Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão, então, cantando em Sião, coroados com alegria sem fim. A tristeza e o lamento desaparecerão e eles ficarão cheios de alegria e felicidade. Amém, irmãos? Feche seus olhos, abaixe a sua fronte e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que o Senhor, através dessa profecia, glória a Deus, glória a Cristo Jesus, já sendo realidade na nossa vida, possa nos trazer um entendimento, um discernimento, porque através desse conhecimento nós já sabemos que Cristo vive e está no meio de nós. Sabemos que essa profecia já foi concretizada e que nós já somos participantes dessa graça da qual nós vivemos hoje, anunciada lá atrás, mas que hoje já é realidade para cada um de nós. Se conosco, Senhor, através do Seu Espírito Santo revelador, através do Seu Espírito Santo conselheiro, através do Seu Espírito Santo professor, nos ensinando, Pai, tudo que nós necessitamos aprender nesta manhã de Ti, Senhor, diretamente do Senhor. Fale conosco, Senhor, fale conosco. Estamos aqui com os nossos ouvidos atentos e o nosso coração sensível a todos os Seus ensinamentos, para a honra e glória do Senhor mesmo. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor. O que foi trazido aqui na abertura, não é? Sobre a epístola de Judas, o encerramento dessa epístola, Judas, ele glorifica a Deus pelo que foi transmitido no passado, está sendo prometido, está sendo proclamado no presente e prometido no futuro. Amém, irmãos? Isso tudo porque Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. O tema: restauração prometida. Repetindo, a restauração prometida. Nós vivemos em um mundo marcado por crises, violências, enfermidades, insegurança e desesperança. Muitos caminham como se estivesse atravessando um deserto. Famílias feridas, corações cansados, sonhos interrompidos e vida sem direção. Vivemos também dias de grande instabilidade mundial. Basta exatamente, não é, abrirmos qualquer periódico, qualquer noticiário, que nós vamos ser informados do que realmente está acontecendo no mundo. Essas guerras, esses conflitos, não é, que hoje se espalham pelo Oriente Médio, pela Europa, pela África. Enquanto crescem todas estas tensões entre essas grandes potências,
Em meio à violência, às crises, essas guerras e as incertezas, onde que deixa a humanidade tomada de medo. Com tudo isso, os que pertencem ao Senhor descansam na certeza de que Deus continua soberano, conduzindo a história segundo os seus propósitos eternos, os seus propósitos para a vida de cada um de nós. Embora estamos enxergando tudo isso, vendo exatamente esse mundo de incerteza, esse mundo de insegurança, esse mundo violento, mas aqueles que têm os seus olhos fixados em Jesus, passarão exatamente por todos esses processos, por todas essas circunstâncias, com uma fé inabalável, porque nós sabemos que Ele é capaz de, num instante, mudar todo esse quadro, se for da vontade dEle, naturalmente. Amém, irmãos? Muitas pessoas aí se perdendo eternamente, através disso tudo que o mundo promove: corrupção, traição, violência, atrocidades, iniquidade para todos os lados. O que foi profetizado que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e nenhum coração compreendeu, o que Deus está revelando hoje para nós, conforme falávamos ontem, nós que somos espiritualizados, nós que buscamos cada vez mais nos eternizar juntamente com Deus. A nossa vida, irmãos, ela é marcada por uma série de acontecimentos, conforme isso tudo que está acontecendo ao nosso redor, nesse mundo. Essas guerras, essas incertezas. Mas se mantivermos exatamente os nossos olhos na nossa futura morada, com o nosso Deus e Pai, a nossa fé não será abalada, em hipótese nenhuma. Por isso que Jesus responde, o questionamento, a pergunta de João Batista: vai lá, falando com seus discípulos, vai lá, veja se realmente é ele o Messias prometido. E a resposta dele é clara: os surdos ouvem, os cegos veem, os coxos, os paralíticos andam. Amém. E apresentando exatamente esses milagres, ele apresenta tanto para João Batista como para nós que ele é o Deus Salvador, que ele é o Deus soberano, que veio exatamente para nos trazer vida e vida em abundância. O que estava acontecendo nesse momento quando Isaías fez essas profecias? Essa profecia se deu exatamente, ao nosso tempo, há 2.700 anos atrás. No tempo de Jesus, há 700 anos atrás, no tempo, ou melhor, do Evangelho de Mateus, há 700 anos atrás. Isaías, ele profetizou durante um período de grande instabilidade política e espiritual, especialmente para o reino de Judá. O povo, ele enfrentava ameaças estrangeiras. Nesse momento do Império Assírio, como também muitos, além dessas ameaças, estavam se afastando de Deus.
mergulhando nesse mundo de incertezas, mergulhando nesse mundo de morte propriamente dita. Nos capítulos anteriores, do 35, Isaías, ele anuncia o juízo contra as nações rebeldes, em especial a Assíria, que estava devastando o povo de Deus, não é? Porém, no capítulo 35, ele apresenta um contraste glorioso, não é? Após o juízo disso tudo que ele estava anunciando antes do capítulo 35, ele passa a mostrar exatamente a restauração sobre o povo de Deus. Após a disciplina, virá a redenção, e após o sofrimento, virá a glória. Essa glória, não é anunciada, revelada no Evangelho, na Epístola de Judas, conforme foi a abertura, da qual nós já somos participantes. Amém, irmãos? Estamos caminhando exatamente para a glória eterna. Por isso que nós temos que nos vigiar, nos cuidar, compreendendo que nós estamos num processo, né, de eternidade. Para que fique bem claro isso, a salvação, ela já chegou para cada um de nós. Ninguém nos tira a salvação. Poderíamos dizer até que a salvação, uma vez salvo, já salvo, para Deus. Por isso é que nós não podemos viver vacilões nessa vida, porque quem vai perder a salvação, quem vai nos tirar a salvação, somos nós mesmos. Aqui entra uma série de visões, de interpretações teológicas, né? A calvinista e a arminiana, por um exemplo. A calvinista, ela diz exatamente isso: uma vez salvo, sempre salvo. E a visão arminiana, ela vai dizer, né, que essa salvação ela tem que ser construída diariamente. Mas por nós, porque Deus já nos salvou. Amém, irmãos? Ele não foi de graça na cruz, ao contrário, ele foi pagar um preço, e esse preço exatamente para a nossa salvação. Que quem que tem que cuidar disso hoje? Ele já nos deu. Não merecíamos, mas gratuitamente ele já nos deu. E ela se torna um processo, porque nós podemos perdê-la, mas Deus, Ele vai fazer de tudo para que a gente não perca. Ele já faz de tudo para que a gente não perca. Se não bastasse esse Espírito Santo revelador, esse Espírito Santo convencedor, em outras palavras, o próprio Deus, esse Emmanuel, esse Deus presente que está conosco no nosso caminhar, está no nosso deitar, está no nosso levantar, como também no nosso caminhar, cuidando de nós, gritando com gemidos inexprimíveis, sobre qualquer circunstância das quais nós somos submetidos nessa vida, como se estivesse gritando aos nossos ouvidos: não faz mais isso, você não pertence mais a essa geração perdida, você é uma nova criatura, você é filho de Deus, obedeça ao Pai, obedeça ao Pai. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz para a igreja. E ao meditarmos exatamente em Isaías,
em especial nesse capítulo 35, nesses 10 versos, de 1 a 10, nós aprendemos que Deus prometeu uma restauração completa para o seu povo, que já é realidade na nossa vida. Essa restauração já se deu na nossa vida, por isso a nossa salvação. Essa restauração, ela é realizada em Cristo Jesus, consumada na eternidade, porque é para onde nós estamos caminhando, amém? Onde toda a tristeza será transformada em alegria eterna. E nós encontramos exatamente, em todo esse capítulo, diversas profecias que revelam as bênçãos da redenção divina e da glória do reino do Messias. Em outras palavras, do reino de Deus. Primeira profecia. O deserto florescerá. Diz a palavra: as regiões desabitadas e o deserto exultarão, a terra desolada se alegrará e florescerá como o açafrão. Já mostramos para vocês, e basta exatamente interagirmos com as Sagradas Escrituras, que existem muitas figuras de linguagem, aonde que, o Espírito Santo, quem inspirou toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, revela, sopra para todos esses escritores da Bíblia, a utilização dessas figuras de linguagem, para que se torne uma linguagem acessível. As regiões desabitadas e o deserto exultarão. Exultar significa pular de alegria, uma alegria imensa. Nos capítulos anteriores, o profeta, conforme já falei aqui, ele anunciou o juízo de Deus sobre as nações, retratando exatamente uma terra devastada, e transformada em desolação. Veja exatamente, os outros profetas, veja Amós, veja Abacuque, veja Joel, aonde que nós vamos ver num determinado momento a correção que Deus ele aplica exatamente, não para destruir o povo, mas sim para restaurar. E a promessa de Isaías, ela aponta agora para um tempo em que a graça divina transformará completamente aquilo que parecia condenado ao fracasso. O profeta apresenta uma esperança que ultrapassa as circunstâncias imediatas, revelando o poder restaurador do reino de Deus. Jesus já veio. Lembre-se sempre da resposta que ele deu para João Batista, Veja exatamente o que acontece, o que já está acontecendo na nossa vida: a cura, o milagre, a restauração. Ontem caminhávamos nas trevas, hoje caminhamos na maravilhosa luz. Antes, a nossa visão era embaçada, hoje enxergamos. Ontem, os nossos ouvidos, de certo modo, eram surdos, hoje ouvimos. Tudo
tudo resultado exatamente do que Isaías está falando aqui e que já acontece na nossa vida por intermédio de Cristo Jesus. Compreende? O Senhor, Ele pode transformar ambientes marcados pela destruição em lugares de vida, alegria e prosperidade espiritual. Quando Deus entra no deserto da nossa vida, o impossível começa a florescer. Veja a tua vida ontem, veja a tua vida hoje. Observe exatamente quais os valores que você possuía ontem, quais os valores que você possui hoje. Veja exatamente, não é, as coisas que você, de certo modo, idolatrava e que hoje você sabe que são temporais. Essas coisas vão passar, você já não dá mais tanta importância, porque você sabe que tem uma herança imarcessível nos aguardando, uma herança incorruptível, uma herança interminável, que nenhum olho viu e nenhum coração ainda sentiu, sobre o que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém, irmãos? Verso 2, muitas flores, cânticos de alegria. Veja, antes era um deserto, não é? Um terreno infértil. Os desertos se tornarão verdes como os montes do Líbano, belos como o Monte Carmelo e a barragem de Saron. Ali o Senhor mostrará a sua glória, esplendor e o esplendor do nosso Deus. Essas figuras de linguagem, ele continua aqui, né? Os montes do Líbano, belos como o Monte Carmelo, a barragem de Saron. Esses lugares eram lugares aonde que, né, esse povo conhecia e que era um esplendor de lugar, era um lugar fantástico, era um lugar, né, que enchia os olhos das pessoas ao contemplarem exatamente essas localidades aqui citadas por Isaías. Ali o Senhor mostrará a sua glória, né, o esplendor do nosso Deus. A multiplicação das flores simboliza a restauração plena de Deus. Essa realização que Deus, essa restauração plena que Deus realiza na vida do seu povo. A promessa, ela ultrapassa a recuperação física da terra e aponta exatamente para uma renovação espiritual produzida pela presença do Senhor. O profeta, ele utiliza essas três regiões, falando aqui novamente, né, mais férteis e belas de Israel, que esse povo conhecia. O Líbano, o Monte Carmelo e Saron, para ilustrar exatamente a plenitude da sua bênção. Olhe para a tua vida e veja também, né, contemple também, né, o Líbano, né, os montes do Líbano, o Monte Carmelo, né, as planícies de Saron. Em outras palavras, maravilhas que Deus já operou na tua vida. Fez, está fazendo e fará por nós eternamente. Conforme a palavra da abertura. Deus falou ontem, Deus está falando hoje e Deus falará eternamente conosco. Deus cuidou do seu povo ontem, está cuidando hoje e cuidará eternamente do seu povo, para a glória dele e nossa também. Amém. As bênçãos de Deus excedem as expectativas humanas. Onde antes havia escassez, Deus estabelece fartura.
onde predominava a tristeza, nasce a alegria. Quando Deus restaura uma vida, o maior destaque não é o milagre em si, mas a glória daquele que realizou. Amém, irmãos? Segundo a profecia, os fracos serão fortalecidos, compreendida nos versos 3 e 4. Verso 3, olha aqui Isaías diz: fortaleçam os de mão cansadas, apoiem os joelhos dos fracos. Em outras palavras, socorre esse povo, esses cegos que ainda estão ao nosso redor. Como igreja, nós temos exatamente que fortalecer a mão desses cansados. Como igreja, nós temos que apoiar os joelhos desses fracos, que não conseguem dar um passo na direção de Deus. Mergulhado exatamente nesse mundo de guerra, nesse mundo de incerteza, nesse mundo de tristeza. O desânimo é uma das maiores armas do inimigo. Antes de destruir uma pessoa, o inimigo busca enfraquecer a sua fé e roubar a sua esperança. A partir daí, está totalmente vulnerável, está totalmente entregue para a ação do inimigo, porque sem fé, sem esperança, sem confiar exatamente nesse que veio para nos trazer vida e vida em abundância, esse que mandou de volta, o recado, a resposta para João Batista encarcerado. Os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam e os mortos ressuscitam. Por isso Deus, Ele envia sua palavra para restaurar as forças espirituais do seu povo. A palavra de Deus sempre nos fortalece. Mais uma vez, falando exatamente, dessa palavra que tira exatamente as escamas dos nossos olhos, que abre a nossa mente para que a gente veja exatamente tudo isso que Deus fala, o que Ele revela para cada um de nós, e que não ficamos aí pegando migalhas das pessoas que estão falando coisas a respeito de Deus. Nós temos que interagir exatamente com essa palavra, porque essa palavra que vai nos fortalecer. E nos fortalecendo, automaticamente nós vamos fortalecer a mão dos cansados. Nós vamos apoiar os joelhos dos fracos. Isaías, ele apresenta aqui uma convocação coletiva, ou seja, para toda a igreja, para todo o povo de Deus, Os fortes devem sustentar os fracos. Às vezes, Deus, Ele me testa em determinadas coisas, que depois de eu perder a oportunidade que eu vou refletir. Quantas vezes Deus coloca pessoas na nossa frente, coloca pessoas do nosso lado para que sejamos misericordiosos com estes? Quantas vezes essas pessoas precisam exatamente da nossa mão, restaurada, para restaurar a vida dessas outras pessoas? Quantas vezes o Deus coloca pessoas do nosso lado, da qual, em determinado momento da vida, nós já dobramos os nossos joelhos para que possamos também auxiliar esses que estão irredutíveis ao favor de Deus, à misericórdia, Oh Pai eterno, os maduros devem amparar os que tropeçam, e toda a comunidade da fé deve cooperar na restauração daqueles que estão
abatido. Às vezes eu vejo uma pessoa abatida e conforme, o samaritano caído naquele lugar e que religiosos passavam e se desviavam, às vezes eu acho dessa maneira. Eu não estendo a minha mão para levantar esse fraco. Eu não dobro o meu joelho para sustentar o joelho desse que está cansado. Percebe, irmãos? Oh, glorioso Deus! Ninguém permanece forte a todo tempo. Deus frequentemente usa irmãos na fé para restaurar aqueles que por um tempo perdem o vigor da caminhada. Aquilo que eu sempre falo, Zapeie com o teu irmão, interaja com o teu irmão, não só com figurinha, conversa com o teu irmão. Hoje tem tanto recurso, áudio, Como é que está a tua vida? Deus tocou no meu coração para mim orar para você. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu dia. Às vezes a pessoa vai ter que responder lá do outro lado: nossa, era tudo que eu estava precisando ouvir nesse momento. Ninguém permanece forte o tempo todo, até o teu pastor. Amém? Quem é fortalecido por Deus torna-se instrumento para fortalecer os outros. Amém? Verso 4: diga aos de coração temeroso: sejam fortes e não temam, pois seu Deus vem para vingar-se de seus inimigos. Ele vem para salvá-los. Aqui era profecia e isso já aconteceu. Quantas pessoas que ainda não conhecem esse que veio para nos fortalecer, esse que veio exatamente para aliviar a nossa carga. Quantas? E aquilo que eu sempre falo, não precisamos ir longe, olha debaixo do teu teto, olha no teu quintal, olha as pessoas lá do teu trabalho, que às vezes é intransigente, às vezes é orgulhosa, às vezes é invejosa, mas você espiritualizado, você tem que dar a sua mão forte para esse fraco, dobrar o seu joelho para esse orgulhoso que está do teu lado, que às vezes é o teu próprio parente. Tome. O coração temeroso representa aqueles que, diante das dificuldades, perdem a coragem e passam a enxergar apenas os perigos ao redor. Que isso pode nos pegar num determinado momento. Por isso é que os irmãos têm que interagir. Somos uma família. Quando os olhos permanecem fixos na circunstância, a ansiedade cresce. Quando se voltam para Deus, a confiança é restaurada. Amém? Isaías convida os desanimados a substituir o medo pela confiança, pois Deus permanece e permanecerá para sempre no controle da história da tua vida. Vivemos dias em que muitas pessoas
são dominadas pelo medo, medo do futuro, medo da enfermidade, medo da violência, medo das crises e das perdas. Porém, a palavra de Deus continua dizendo: sejam fortes e não temam. A presença do Senhor é maior do que qualquer ameaça. Esse Deus espera exatamente que busquemos nele essa força, porque assim como Isaías está dizendo aqui, que nós devemos fortalecer a esses fracos, esse Deus nos fortalece, porque eu tudo posso nesse Deus que me fortalece. Nesse Deus eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Amém, irmãos? Quem entrega a sua causa nas mãos de Deus, descansa na certeza de que a justiça de Deus jamais falhará. Terceira profecia: o Messias trará cura e restauração, versos 5 e 6. Verso 5: quando ele vier, abrirá os olhos dos cegos e ouvidos dos surdos. Ele já veio. Olhe para ele. Os milagres descritos por Isaías são sinais visíveis da chegada do reino de Deus. Olha para a tua vida. Veja o que Deus está fazendo. Veja o que Jesus já fez por ti. Aqui ele era anunciado, nesse tempo de Isaías. Mas para nós, nesse momento, ele é realidade. Já é uma profecia, já é uma promessa concretizada, realizada para a vida de cada um de nós. Amém? As curas não eram meras demonstrações de poder, mas a evidência de que as promessas de Isaías estavam se cumprindo diante dos olhos do povo. Olha a resposta de Jesus para os discípulos de João Batista. Em nenhum momento ele disse assim: vai lá e fala para ele que eu realmente sou o Messias. João Batista conhecia as Escrituras até ali. João Batista já tinha lido Isaías até ali. Essa anunciação de que os olhos iriam contemplar, Jesus diz exatamente isso: volte para ele e diga que os cegos enxergam, os surdos ouvem, os paralíticos andam e os mortos estão sendo ressuscitados. Em outras palavras, eu sou o Messias anunciado, que já estou no meio de vocês. Amém, irmãos? Quando Deus chega, Ele transforma impossibilidades em testemunhos vivos da sua graça. Ainda hoje existem pessoas vivendo em cegueira espiritual, incapazes de perceber a vontade de Deus para a vida delas. Deus tem um propósito para a vida de cada um. Não subestime quem está do teu lado, fraco. Não subestime de quem está do teu lado pisando na bola com uma determinada frequência, ou seja, na iniquidade. Estenda sua mão para essa pessoa. Muitas pessoas ainda surdas à sua voz, a voz de Deus, por causa do pecado da incredulidade ou das preocupações dessa vida. Cristo continua sendo aquele que abre os olhos, desobstrui os ouvidos e restaura vidas. Quem enxerga Cristo
nunca mais caminha nas trevas. Amém, irmãos? Verso 6, a parte A do verso. Os aleijados pularão como servos e os mudos cantando de alegria. Você já deve ter visto, nesses filmes, nessas discoveries, esses animais, esses servos, como eles pulam, como eles saltam, de alegria, A figura dos aleijados saltantes representa exatamente uma restauração completa, promovida pelo poder de Deus. Muitas pessoas carregam marcas, limitações e feridas que parecem definir a história delas. Porém, Deus, Ele não olha apenas para aquilo que somos hoje. Ele contempla aquilo que a sua graça pode realizar em nós. O Senhor continua levantando aqueles que foram abatidos e desenvolvendo alegria aos que perderam a esperança. Aquilo que hoje representa fraqueza pode amanhã tornar-se uma prova viva do poder restaurador de Deus. O cristão, ele tem que viver nessa expectativa, olhando exatamente para essas pessoas que ninguém dá nada, que amanhã será um grande testemunho para proclamar Cristo para outras pessoas. Amém, irmãos? Quarta profecia: águas brotarão no deserto. Verso 6, parte B e 7. Diz a palavra: fontes brotarão no deserto e rios correm na região desolada. As fontes que brotam no deserto representam a abundância das bênçãos de Deus e a restauração completa prometida para o seu povo. Deus, Ele transforma completamente o cenário. O que era marcado pela morte passa a revelar a vida, que só é concedida pelo próprio Deus, pelo Criador. Muitas vezes olhamos para determinadas áreas da nossa vida e pensamos: nada mais eu posso fazer. Mas existem desertos emocionais, espirituais, familiares e ministeriais que parecem não ter solução. Mas Isaías, ele lembra que o nosso Deus é especialista em fazer brotar fontes em lugares secos. Olha a tua vida. Olha a vida de muitos que você conhece, que já passaram pela tua vida e que se entregaram verdadeiramente para Cristo Jesus. Quando Deus age, a sequidão do deserto não impede o nascimento de uma fonte. Verso 7: o solo ressecado se tornará um açude e uma terra sedentária, mananciais de água. O capim, a cana e o junco florescerão onde antes haviam os chacais do deserto. O que ele está desenhando aqui, o que ele está mostrando aqui através dessas figuras todas de linguagem, não é? Que lugar maravilhoso, onde antes era um lugar onde que só tinha carniça, corpos mortos sendo devorados pelos chacais, vidas mortas na mão do inimigo.
A imagem do solo ressecado transformado em açude revela exatamente a intensidade da restauração prometida por Deus. Deus, Ele é capaz de reverter completamente situações que parecem irreversíveis. Ele pode todas as coisas. O deserto representa aquilo que perdeu a sua capacidade de produzir. Mas quando Deus intervém, a esterilidade do lugar vira a abundância. Existem áreas da nossa vida que parecem completamente ressecadas. Olhe para dentro de você. Veja exatamente agora. Faz uma leitura exatamente de todo o seu ser. Sonhos interrompidos. Relacionamentos feridos. Fé enfraquecida. Esperança abandonada. Mas Deus, Ele continua sendo aquele que transforma desertos em fontes e impossibilidades em testemunho. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Isso tudo que Isaías estava profetizando, não é? Está totalmente colocada nos atributos de Cristo Jesus, o Messias anunciado. O lugar que parece mortos aos olhos humanos pode se tornar-se o cenário onde Deus revelará a sua obra completa, a sua maior obra. Pessoas que de repente, não é, você acha que já não tem mais jeito, está morta para esse mundo, mas não para Deus. Deus é capaz de restaurar essa vida. Conforme foi a visão de Ezequiel no vale dos ossos secos, aonde que aqueles ossos estavam todos ressecados, não é? Com o tempo, debaixo do sol. Deus transformou exatamente em vida. E Jesus, Ele veio para nos trazer vida e vida em abundância, não somente para mim e para você, mas também para essas pessoas que estão com atitudes mortas ao nosso lado. Amém, irmãos? E a quinta profecia: haverá um caminho santo para os remidos, entre os versos 8 a 10. Isaías profetizando exatamente Cristo Jesus. Um caminho largo atravessará a terra antes desabitada e será chamado caminho de santidade. Os impuros jamais passarão por ele. Será somente para os que andam nos caminhos de Deus. Os tolos jamais andarão por ele. Verso 8. O caminho da santidade representa a comunhão restaurada entre Deus e o seu povo. O pecado havia interrompido esse relacionamento, mas a intervenção de Deus abre novamente o caminho para a presença do Senhor. Nós vivemos, irmãos, em um mundo onde existem inúmeras propostas de felicidade, sucesso e realização. Entretanto, somente um caminho conduz à verdadeira vida. Deus, Ele continua chamando o seu povo para andar na estrada da santidade, mesmo quando ela contraria os valores da sociedade. Essas coisas que para a cabeça das pessoas elas não compreendem. A cabeça das pessoas, dessas pessoas naturais, desse homem antigo, não compreende exatamente as coisas de Deus. E esse homem antigo pode estar exatamente sentado no banco do teu lado na igreja, no teu trabalho, ou até mesmo dentro da tua casa. Quer a realização de Deus para as coisas dela, e não da maneira como Deus age.
A graça que nos salva é a mesma graça que nos coloca no caminho da santidade. Verso 9: ao longo desse trajeto, leões não ficarão à espreita, nem qualquer outro animal feroz. Não haverá nenhum perigo, somente os remidos andarão por ele, os salvos. Amém? A ausência de leões e animais ferozes simboliza exatamente a proteção de Deus concedida aos que pertencem ao Senhor. Isaías, mais uma vez, ele usa essa figura de linguagem conhecida pelo povo daquela época, pois os desertos da Palestina eram habitados por animais perigosos. Ainda há pouco, não é? Eu até chamei a atenção da Bia, coisas que de repente não chegam no nosso ouvido, mas eu estava vendo uma reportagem no Globo Rural, me aprontando, hoje de manhã, e vendo que no ano passado, 28 mil pessoas foram picadas por cobras. Vejam isso. Só fazendo exatamente a comparação desses animais peçonhentos, desses animais terríveis que estão. Ó Pai eterno, Deus eterno, vivemos cercados de perigos visíveis e invisíveis. O inimigo procura intimidar, destruir a fé e afastar os cristãos do caminho de Deus. Contudo, nossa segurança não está na ausência de lutas, mas na certeza de que o bom pastor continua guardando as suas ovelhas. Antes que você enfrente o perigo, Deus já preparou o caminho da proteção. E o verso 10: os que foram resgatados pelo Senhor voltarão, entrarão, cantando em Sião, coroados com alegria sem fim. A tristeza e o lamento desaparecerão e ficarão cheios de alegria e felicidade. Isaías, ele encerra esse capítulo com uma das mais belas promessas de toda a profecia. Depois de anunciar a restauração da natureza, a transformação das pessoas e o caminho de santidade, o profeta ele contempla o destino final dos remidos, dos salvos, dos que a dívida deles, nossas, foram quitadas, remidos. Ó Deus eterno, o retorno a Sião simboliza exatamente a restauração completa da comunhão entre Deus e o seu povo. Naquele instante o povo estava voltando para Jerusalém, e nós já estamos nos preparando para a nova Jerusalém, a igreja que Jesus está vindo buscar. Amém, irmãos? O exílio representava a separação, enquanto o retorno expressa exatamente essa reconciliação, esperança e renovação espiritual. Vivemos em um mundo onde a alegria é frequentemente passageira. As circunstâncias mudam, as pessoas decepcionam e as conquistas se desgastam. Mas Deus promete uma alegria que nunca termina, porque a sua fonte é o próprio Senhor. Essa água que nós vamos beber e que jamais teremos sede. A alegria que Deus oferece não depende do que acontece ao nosso redor, mas da presença daquele que reina para sempre. O Deus que transforma deserto continua transformando vidas hoje.
Em Cristo nós encontramos o caminho de santidade que nos conduz à restauração e à esperança. Os remidos caminham pela fé nessa vida, certos de que um dia encontrarão na presença do Senhor com total alegria, com uma alegria eterna. Abaixe a sua fronte, feche seus olhos. Hoje, Deus continua chamando você para o caminho de santidade. Se existe um deserto em sua vida, entregue-o nas mãos do Senhor. Receba pela fé a restauração que somente Cristo pode realizar, seja o que for. Venha a Ele hoje e experimente a esperança, a paz e a alegria da salvação. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus, por termos tido mais uma vez a oportunidade de meditar em profecias que já são realidade na nossa vida. Obrigado, Pai, por o Senhor nos esclarecer através das palavras de Jesus, através dos milagres de Jesus, que Ele é o verdadeiro Messias profetizado. Ele é o Deus encarnado, o Deus que se fez homem, o Deus que sentiu exatamente tudo aquilo que nós sentimos nessa vida, Pai, mas que superou. Cumpriu, conforme nós sempre enfatizamos aqui, Pai, cabalmente a missão que foi-lhe confiada. E está agora sentado na glória celestial, separando exatamente um lugar para cada um de nós, que mediante essa revelação, mediante essa realidade da nossa nova natureza nele, que mediante a nossa permanência nele, que mediante a nossa maturidade espiritual, chegaremos a essa plenitude da qual o Senhor já nos mostrou o caminho, para a honra e glória do Senhor mesmo. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor.